Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastor Pedro Moura, bom dia, graça e paz, meu querido, seja bem-vindo. Bom dia, meu irmãozinho, eu estou lhe ouvindo muito bem. E você? Tudo certo aqui, tudo 100%, graças a Deus. Pastor Pedro Moura, alegria ter o senhor mais uma vez por aqui. Para mim, de forma muito especial, um privilégio mais uma vez fazer esse quadro contigo depois de um tempo, né, pastorzão? Ô, meu irmãozinho, eu tava com saudade. E hoje pela manhã fiquei sabendo que a sua voz é a voz de pelúcia. Então, que bom ouvir uma voz de pelúcia, né? Até o pastor Pedro Moura tá com isso agora, meu Deus do céu. Vamos lá então. Dúvidas no que você ler na Palavra de Deus? Agora na 316, desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. Muito bem, gente, está valendo então Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura, programa de toda sexta-feira aqui na sua 316, no Bom Dia 316, normalmente com o pastor Elber Costa, né? Mas hoje sou eu que estou por aqui. E aí, a gente vai dar aquela revisada, né, pastorzão, nas perguntas no assunto da semana anterior, que foi casamento e imoralidade, certo, pastor Pedro? Foi sim. Pronto. E aí então eu já vou trazer aqui as perguntas do programa anterior, o pastor Pedro vai fazer aquele resumo, né? Vai fazer sua apresentação e aí depois a gente traz as perguntas do programa de hoje, que é o tema figuras de linguagem. Confere, pastorzão, é isso mesmo? Exatamente. Mas eu queria dar uma palavrinha antes. Por favor, fica à vontade. Então veja bem, primeiro é que eu perguntei ao Luiz assim, o Nayan é pastor? Aí ele disse, ele é seminarista, mas ele gosta que chame de pastor. Aí eu disse, e eu também chamo seminarista de pastor. Meus alunos eu chamo de pastor. Pelo motivo seguinte, quando eu estava no seminário, o meu pastor, eu tinha um professor que era meu professor e meu pastor, sim, Dr. Lago Feijó. E ele me dizia sempre, Pedro, o seminarista é o pai do pastor. Eu achava isso de uma riqueza, porque isso me ajudava a não esquecer, né? Que eu tinha que cuidar desse pastor, porque eu era o pai dele. O seminarista é o pai do pastor. Muito lindo isso, nunca esqueci e sempre digo aos meus alunos, o seminarista é o pai do pastor. Agora, o Nayan, toda semana antes de a gente começar, a gente fala sobre futebol. E o pessoal fica, pastor, o senhor não falou sobre futebol, pastor? E aí eles gostam. E me disseram que você era flamenguista, não sei se confere. Pois é, pastorzão, o Flamengo passou por uma partida não muito feliz, né? Anteontem, né? Mas faz parte, sou flamenguista. Flamenguista? Isso. Então você tá conversando com um vascaíno. É mesmo? Jesus, cada prova que a gente passa, né? Agora, eu sou um vascaíno, mas eu tô no Campeonato Brasileiro, eu torço pelo Bahia. Então, eu fiquei muito feliz com o 1-0 que o Flamengo deu no Vasco. É porque aí deu um fôlego no Bahia, né? Deu um fôlego no Bahia e depois ele perdeu de novo, né? Porque o Bahia perdeu e ele perdeu também. Então a coisa ficou equilibrada, mas foi muito bom ele perder pro Internacional. Tomou um banho do Internacional. Então o senhor é um torcedor do Vasco, mas que prefere dar uma moral pro Bahia, é isso mesmo? Não, eu sou baiano. Então eu sou torcedor do Bahia desde criança. Entendi. Mas como eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, então eu escolhi o Vasco. Eu gostava do Vasco. Naquele tempo tinha um timaço, né? Roberto Rebouças, aquele pessoal todo de primeira linha, Romário,
E então eu torcia pelo Vasco. E eu tenho um filho flamenguista e um outro vascaíno. Então, agora, se o Bahia estiver envolvido, eu torço contra o Vasco. Entendi. Se não tiver, eu torço a favor dele. Entendi. Então, sua prioridade é o Bahia. É o Bahia. É o primeiro campeão brasileiro. Entendi. Não, eu sou contra, eu sou misericórdia, é o que eu ia falar aqui. Eu sou flamenguista. Verdade, eu sou Não, eu sou flamenguista. Se o pastor Francisco ouve um negócio desse aqui, eita. Eu sou flamenguista, mas o meu segundo time é o Bahia, né? Se o Flamengo não estiver envolvido, eu torço pro Bahia, porque eu sou baiano também, né? Gosto muito do Bahia. Baiano, que beleza. Na minha cidade de origem, Itarantim, tem um campeão brasileiro pelo Bahia, que é o Tarantini, em 89. Lateral direito, isso aí, Tarantini, um amigo da nossa família lá em Tarantim. Então eu aprendi a gostar muito do Bahia. E é meu segundo time. Depois do Flamengo, a prioridade é pro Bahia aí. Gosto muito. Geralmente as pessoas do interior, por influência das rádios Globo, Tupi, que prevaleciam contra as rádios baianas, o povo do interior torce mais para os times do sul do que da própria Bahia. É verdade. Eu conheço muitos baianos. Não, eu sou torcedor do Flamengo, não, eu sou torcedor do Vasco, Fluminense, etc. e tal. Agora, uma dúvida, pastor, aproveitar que a gente está batendo esse papo aqui, uma dúvida. Aí em Salvador, é mais Bahia ou é mais Vitória? Fala a verdade pra mim. 1000 vezes mais Bahia. É mesmo? Misericórdia, a Bahia é a terceira. O Bahia está em terceiro lugar em público e renda. E ele só perde para Flamengo e Corinthians. Agora, o Vitória tem uma boa torcida. Mas nada se compara com a torcida do Bahia. É pelo momento do Vitória também, a torcida talvez não tá tão motivada, né? E olha que o Bahia não tá bem no campeonato. E imagine que no sábado foram 44 mil pessoas no estádio. Imagine esse time nas cabeças. É verdade. Fonte Nova vai ficar abarrotada. Fonte Nova lotar o estádio, 70 mil pessoas. É isso aí. Mas tomara que o Bahia saia dessa situação. Eu torço muito pelo Bahia. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela chamada Brasileirão 2023. Sim, aí deixa eu dizer. Sim. Então a gente bate esse papo de futebol, essas coisas aí, mais outras coisas de interesse, a coisa do governo, etc e tal, sem negócio de partido, sem citar nomes, etc. Supremo Tribunal Federal sempre entra aqui. Entendi, rapaz. Aí depois tem as perguntas anteriores, né? Sim. Aí, depois das perguntas anteriores, tem os nossos comerciais, né? Programação de fim de semana, etc. Ok. Depois das perguntas do dia, um resumo, ele me pede para fazer um resumo, e depois do hino do meu CD, Canta a Sã Doutrina, que hoje é o hino, o Cântico dos Noivos, que a gente vai falar muito em casamento, então, Cântico dos Noivos, que o Luiz certamente vai mandar para você. Ok. Então já posso trazer as perguntas do programa anterior pra gente dar o play? Perfeitamente. Vamos lá então. O assunto da semana passada foi casamento e imoralidade, e as perguntas do programa anterior foram essas. Pastor, assim como o senhor falou no programa passado sobre uma relação sem limites, não fica parecendo que entre crentes e ímpios não há qualquer diferença? Segunda pergunta, o senhor falou sobre desinteresse de um dos cônjuges. O que fazer quando um cônjuge não tem interesse por sexo? Terceira pergunta, pastor, eu já fiz uma pergunta hoje, mas gostaria de fazer outra. Pergunto, havendo desinteresse sexual recorrente, o parceiro prejudicado seria justificado se procurasse uma outra pessoa para ter um caso? Pastor, em Gênesis 2, 24, como eu devo entender a expressão unir-se-á a sua mulher? Pergunta número 5, quem está falando no versículo 24?
É o homem ou o próprio Deus? E por fim, pergunta número 6, pastor, o que falar de uma relação sexual em que um dos parceiros se estimula pensando em um relacionamento antigo, não com o próprio cônjuge? E aqui a gente tem essas perguntas do programa anterior, pastor Pedro Moura. Então, obrigado aos irmãos que mandaram as perguntas, são todas muito boas perguntas, não são tão fáceis assim de a gente responder. Na verdade, se fosse fácil, o nome não era versículos difíceis da Bíblia. Exatamente, né? Exatamente. Então, mas Deus vai nos dando graça e misericórdia, e eu acho que eu dei um fora aqui e tirei. Você tá me vendo aí, Nayan? Estou te vendo, normal. Eu que mexi aqui em alguma coisa e não tô conseguindo voltar. Deixa eu ver, agora sim. Não sei, não consegui voltar você aqui, entendeu? Mas tá me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo bem, mas você sumiu da minha tela porque eu dei um clique aqui qualquer que não sei o que foi e não tô sabendo. Mas posso seguir assim mesmo? Sim, claro, pode ir. Aqui tá tudo certo. Você tá me vendo? Sim. Então tá bom. Então, na verdade, eu não falei ou não devo ter falado sobre uma relação sem limites. Eu imagino que falei sobre um casal estabelecer seus próprios limites, não permitindo, por exemplo, que terceiros façam isso por eles. O casal não deve aceitar, por exemplo, uma lista de pode e não pode, feita pelo pastor da igreja, ou feita por um psicólogo, ou feita por um conselheiro matrimonial, ou feita pelo líder da sua cela. Ele não deve aceitar isso. Uma lista do que ele pode fazer no casamento dele, do que ele não pode fazer no casamento dele com a mulher dele, de um terceiro. Agora, o que eu procurei deixar claro foi, se os dois não estiverem conseguindo sozinhos, eles devem procurar ajuda. Eu imagino que o pastor da igreja pode ajudá-los. Eu imagino que um profissional da área, melhor ainda, um psicólogo ou um psiquiatra. Então, o que eu restringo seria, assim, sair falando a todo mundo. Uma expressão que meu pai falava há muitos anos, anos 70. Falou com a comadre, falou com o compadre, com o colega do trabalho, com um amigo, uma amiga da igreja. Eu acho que se a pessoa tem um amigo, a Bíblia fala de amigo, e um amigo é uma preciosidade. E se você tem um amigo que pode ajudar, aquele versículo 17 do capítulo 17 dos Provérbios diz que o amigo ama. E não tem tempo para o amigo amar. Se ele é amigo, ele ama em todo o tempo. E na angústia nasce o irmão. Jesus também encoraja o casal, o crente que está vivendo uma demanda dessas difíceis, né? E não está difícil e não está conseguindo se sair dela. Jesus diz que ele pode dar paz ao casal. Eu tenho falado estas coisas tudo sobre a tribulação, para que em mim tenhas paz.
no mundo tereis tribulações. Paulo fala que no casamento o casal vai ter tribulação na carne. E então Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é para dar uma palavra sobre amigo, porque aquela música daquele mineiro, que eu esqueço o nome dele agora, amigo é coisa para se guardar. E o amigo deve ser cuidado pelo outro. Então, essas pessoas, um amigo, um pastor, um conselheiro, um psicólogo, um psiquiatra, essas pessoas podem ajudar. Mas não é todo mundo que pode ajudar. Porque o que pode acontecer é que daqui a pouco muita gente fica sabendo, né? Isso gera um problema maior ainda. O cônjuge que não falou nada vai ficar desconfortável quando ele souber que a vida pessoal dele, particular dele, está sendo exposta. Ele vai ficar, quem sabe, deslocado, com vergonha, acanhado, desconfortável no meio. E pode haver o caso até da pessoa sair da comunidade por causa de uma questão dessa, que ele não quer continuar enfrentando todo mundo que sabe da vida particular dele. Não precisa todo mundo saber da vida particular. Às vezes, essa fofoca vem com capa de piedade. Isso é um perigo, porque é só capa. E então, por exemplo, olha, fulana está precisando muito de oração. Logo a pessoa vai perguntar o que é que ela está passando, não é? Isso é piedade sem proveito. A Bíblia diz que a piedade é proveitosa para tudo. Paulo diz a Timóteo no capítulo 4. A piedade para tudo é proveitosa, mas piedade sem proveito é fofoca. E com o profissional, com o pastor, com o profissional da área, o seu sigilo vai ficar protegido, vai estar protegido. Porque o profissional da área sabe da sensibilidade do assunto. E certamente algumas regras ele vai dar antes de começar o acompanhamento. Eu botei tratamento, mas a Dulce revisou aqui e colocou acompanhamento. Lá na pergunta de cima, eu coloquei o cônjuge, quando souber que a vida dele está sendo sabida por todo mundo, ele vai ficar irado. Ela botou, ele vai ficar desconfortável. Ela lê o esboço e faz umas emendas assim perfeitas para me ajudar. Então, certamente que antes de começar o tratamento, o profissional da área vai esclarecer a você que o seu sigilo está protegido com ele, mas que tem algumas regras. Eu ouvi recentemente um vídeo de um psicólogo falando sobre o assunto sigilo. Olha o que ele disse. Ele disse que garante ao paciente dele o sigilo total, mas ele sempre pede um número telefônico de alguém que seja de confiança, total confiança do paciente, porque esse sigilo, segundo o psicólogo, pode ser compartilhado com a pessoa do telefone. Em caso de haver risco de vida daquele paciente, por exemplo, suicídio, se a pessoa aventou essa possibilidade, não é? Ou em caso de pessoas próximas ao paciente correrem algum risco de vida. Por exemplo, se o paciente diz estar planejando cometer suicídio, ou se ele
revela estar planejando matar alguém da sua família, o seu cônjuge, um familiar. Então, esse sigilo precisa ser compartilhado com a pessoa do telefone, que foi dado pelo próprio paciente. Então, cuidado. Procure quem pode ajudar. Piedade sem proveito é falso. Segundo, o senhor falou sobre desinteresse de um dos cônjuges. O que fazer quando um cônjuge não tem interesse por sexo? Olha, quem trabalha nessa área, quem é pastor, já fez aconselhamento de casais, sabe que esse assunto tem sido recorrente. E mais queixas da parte do marido, no desinteresse da esposa, mais queixas também da parte da esposa, do desinteresse do marido. Então, a ideia inicial é que esse casal precisa conversar sobre o assunto. Eles precisam procurar ajuda se eles não conseguem resolver sozinhos. Quais são os motivos do cônjuge estar desinteressado? É preciso que o outro saiba. É preciso que ele saiba do desinteresse, os motivos do desinteresse dela. É preciso que ela saiba dos motivos do interesse dele, do desinteresse dele. Eu ouvi uma pergunta sobre isso, dizendo: falar o quê com o outro? Se for revelar mesmo qual é o motivo, isso não vai ofender? Aí a pergunta que se poderia fazer é: não já está ofendendo? Não é? Não já está desfeiteando? Eu não quero. Pronto. Não tem motivo, não quero. O marido pode dizer isso a ela. E ela pode dizer a mesma coisa ao marido. Mas isso não ofende. Então, a ofensa já existe nesse sentido. De você não ter interesse e simplesmente dizer: não quero. Não. Tem que haver um motivo, né? A Dulce escreveu isso aqui que eu vou ler. A relação a dois precisa estar cada vez mais afinada, a ponto de ambos estarem interessados em satisfazer o outro. O desinteresse pode ser consequência, ela escreveu aqui side effect, de algum desajuste emocional entre os dois, ou problema fisiológico mesmo. Então, a ideia é preciso dizer, não havendo uma resposta satisfatória da conversa, isto é, o parceiro diz ao outro porque não quer, a parceira diz ao outro porque não quer, mas essa conversa entre esses dois não dá um bom resultado. Nesse caso, é preciso procurar ajuda. É preciso buscar ajuda. Mais uma vez, de quem pode ajudar. Pastor, eu já fiz uma pergunta hoje, mas gostaria de fazer outra pergunta. Havendo desinteresse sexual recorrente,
Sempre desinteresse, sempre desinteresse. O parceiro prejudicado seria justificado se procurasse outra pessoa para ter um caso. Olha, minha irmã, eu lhe diria o seguinte: em hipótese alguma, ter um caso, em hipótese alguma. Adultério é um pecado. E eu vou dizer mais: adultério é pecado para a morte. Já muitos que cometeram esse pecado estão no cemitério. E quando eu digo assim, estão no cemitério, eu estou usando um eufemismo. Por causa desse pecado. Estão no cemitério por causa desse pecado. Estar no cemitério é um eufemismo que Paulo usa em 1 Coríntios, para dizer, já morreram por causa desse pecado. Ali em 1 Coríntios 11:30, o assunto não é adultério, mas banalização da ceia do Senhor. E muita gente morreu por causa disso. Eu explico isso com mais detalhe no meu livro, A Ceia do Senhor. Então nós falamos recentemente sobre um caso desses de pecado para a morte. Em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, há um caso de pecado para a morte, e o rapaz que protagonizou aquele adultério recebeu uma sentença de morte do apóstolo Paulo e morreu. Então, jamais um caso fora do casamento vai morrer, porque é pecado para a morte. Foi a sentença de Paulo, e essa sentença de Paulo foi cumprida ipsis literis. Então, mas nós não temos hoje. Alguém pode dizer, e eu concordo, que não temos apóstolos hoje. Ninguém que possa determinar a morte de um membro da igreja. Nem pastor, nem líder de célula, nem vice-pastor, nem nenhum irmão, nenhum diácono, nenhum líder. Ninguém pode determinar a sua morte. Se fizer isso, pode ter certeza que trata-se de um obreiro fraudulento. E Paulo fala sobre eles. Que mentem. Que pode até determinar a sua morte, mas quando estiver perto, ele tira a sentença, porque ele sabe que ela não vai ser cumprida. Ele é falso obreiro. Não siga esse falso obreiro, porque ele vai destruir sua vida. Mas a questão, não temos apóstolos, e não temos apóstolos hoje, isso não determina que a sentença de morte sobre o adultério não faça mais sentido, não tenha nenhuma eficácia. Por quê? Porque o pecado é o mesmo todo o tempo. De acordo com o apóstolo João, que fala sobre pecado para a morte, é um pecado complicado. Então, João diz que se alguém estiver doente, enfermo, Deus pode curar. Se ele quiser curar, ele pode curar. Mas se alguém pecou para a morte, Deus não vai curar. Não é que Deus não pode curar, é que Deus não vai curar. Veja o que João diz e veja se faz sentido, se fazem sentido essa palavra. Se alguém vir seu irmão, portanto é um crente testemunhando o pecado de outro crente, que está em 1 João 5, 16, 17. Se alguém vir seu irmão, portanto é um crente que testemunhou o pecado do outro crente, cometer um pecado que não é para a morte, tem pecado que não é para a morte.
pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Olha o que João diz agora: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, nesse texto, João não diz que Deus não pode curar o pecado para a morte. Nem o apóstolo proíbe que alguém ore por um caso de adultério na igreja. Foi adultério, é pecado para a morte, não vou orar. João não proíbe que alguém ore por um pecado de adultério na igreja. Ele simplesmente não encoraja essa oração. Então, o verbo que João usa aqui, erotao, é perguntar, questionar. E como ele usa um aoristo, eu já expliquei sobre aoristo, e esse aoristo é subjuntivo, eroteisei. Ele tem que ser traduzido, veja, é um aoristo, portanto, a tradução é ampla, e é um subjuntivo. Então, o subjuntivo tem que ter a partícula que. Então, a tradução deve ser que ele pergunte. João não proíbe. Mas erotao é perguntar. Ele é livre para perguntar. Então, ele não proíbe nem encoraja. Simplesmente, me parece, com a aquiescência e a liberdade e a amplitude do aoristo, parece que João está dizendo assim: eu simplesmente entrego vocês a Deus. Não digo que ore. Deixo você nas mãos de Deus. É o que o aoristo permite que a gente traduza. Mas, em hipótese alguma, um novo caso. Por quê? Porque o companheiro não tem interesse em sexo. E isso é recorrente. A companheira não tem interesse em sexo. E isso é recorrente. Um caso fora do casamento é adultério. Adultério é pecado. E pecado para a morte. Se você tiver dúvida que adultério é pecado para a morte, então leia 1 João. Não, leia a 1 aos Coríntios 5, de 1 a 5. Eu prefiro ficar com 1 aos Coríntios 5, de 1 a 5, onde o rapaz que cometeu adultério recebeu uma sentença de morte da parte do apóstolo. Hoje não temos apóstolos para dar uma sentença de morte, ninguém pode lhe dar uma sentença de morte, mas o pecado é o mesmo. E João diz: por esse pecado, eu não encorajo você a orar. Se quiser perguntar, pergunte, mas eu não encorajo. Eu falei perguntar porque o verbo, né? O verbo erotao é perguntar. Pastor, em Gênesis 24, como eu devo entender a expressão unir-se-á a sua mulher? Então, se você estiver com a Bíblia aberta, você abre a sua Bíblia, mas eu sei que algumas pessoas não estão com a Bíblia aberta aí. Por isso, eu vou citar o versículo indicado. A Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher,
e serão uma só carne. Esse versículo, indicado pelo 20, que eu estou citando todo, porque ele só citou a expressão unir-se à sua mulher, eu estou citando ele todo para dar o devido rudimento à interpretação dessa parte do versículo que foi destacado. O versículo todo vai dar um embasamento, vai melhorar. Então, a primeira parte do versículo, que não foi citada, é a ação ativa do homem. Porque Deus diz a Moisés: ele, o homem, deixa pai e mãe. É a ação ativa de deixar pai e mãe. E lembre-se que o verbo hebraico para deixar é muito mais forte do que o que a gente pensa sobre deixar. É o verbo azav, e azav significa abandonar. Mas filho, abandonar pai e mãe? Sim, Senhor. Sabe qual é o motivo? É porque Deus sabe da sensibilidade dessa hora. De um filho, principalmente um filho homem. E aqui está dizendo que é o filho homem que vai deixar. Porque na cultura, mas a mulher também não deixa pai e mãe? Não no sentido do homem. Porque na cultura daqueles dias em Israel, o rapaz trazia a menina para a casa dos pais dele. Então para a sua casa, e então a menina tinha que deixar a casa dos pais para ficar na casa do marido dela, que era a casa dos pais dele. Agora, por que o abandonar? Por quê? Por causa da sensibilidade daquela hora. Porque o sair de um filho de casa implica mãe. Em geral, a mãe pode demonstrar ciúme do filho. Eu me lembro de um preletor que ele estava falando muito bem sobre essa expressão, deixar. E ele disse de uma mãe que ele atendeu e que ela disse: eu disse a ele com todas as letras, você vai abandonar sua mãe pela primeira sirigaita que lhe apareceu. Não é isso. Esse ciúme vai afastar o filho dela. E ainda vai criar um problema com a menina que está entrando na família. E esse problema é aquele eterno problema que a Bíblia mesmo reconhece entre sogra e nora. E isso pode ser minimizado pelo bom entendimento da palavra de Deus quando ele diz: deixará, abandonará, azav. E então isso vai custar alguma dificuldade. É por isso que há comentaristas que dizem, às vezes, nem morar perto dos pais. E ninguém deve se intrometer para que eles comecem a desenvolver a liberdade deles, né? Eles comecem a desenvolver a intimidade deles, o direito deles de estarem em casa como quiserem, à vontade, um para o outro.
sem a presença de terceiros, nem pai, nem mãe, nem parente, nem ninguém. Eu citei em um programa aqui passado de um casal que recebeu a visita do pastor na lua de mel. E o pastor ficou na casa, dormiu na casa, só foi outro dia. E ainda comeu uma comida que eles, não me lembro se comeu, eles tinham um camarão que só dava para 2. E foi complicado. Não faz nenhum sentido visitar um casal em lua de mel. Que isso? Absurdo. A não ser que seja solicitado ou tenha alguma questão de doença, e aí tudo bem. São exceções raras. Deixa eles dois lá. Para a intimidade deles começarem a desenvolver a intimidade deles, a liberdade deles, né? Pois bem. A primeira é a ação ativa. O homem deixa. Pai, mãe. Abandona. Azabe. A segunda parte é a ação ativa de Deus. Então a ação que é ativa do homem é passiva de Deus. Não é Deus quem deixa. E a ação ativa de Deus é a ação passiva do homem. Então, o homem será unido por Deus à sua mulher. Só Deus pode fazer isso em todo casamento. Não é só casamento de crente, não. Em todo casamento. Quem une um homem a uma mulher é Deus. Porque isso é um milagre. Um milagre, tornar 2 uma só carne. Só Deus pode fazer isso. Então a tradução unir-se-á não é uma boa lição. Ou não é uma boa leitura. Porque só até a nossa Almeida revisada, que nós temos dito ser a melhor versão em língua portuguesa, e de fato é, a versão Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira, hoje a editora Convicções, a editora da Convenção Batista Brasileira, é quem tem essa Bíblia, edita essa Bíblia, vende essa Bíblia. A editora Convicções da Convenção Batista Brasileira. A Almeida revisada, aquela conhecida sobre melhores textos, como melhores textos da imprensa bíblica brasileira. Inclusive ela não tem uma boa leitura, porque unir-se-á não é uma boa lição. Não à luz dos originais. Porque só Deus, aqui unir-se-á é o homem quem está fazendo isso. Mas só Deus pode unir um homem a uma mulher. Então a tradução deveria ser: e será unido à sua mulher. Qualquer um. O crente, o incrédulo, qualquer um que se case será unido por Deus à sua mulher, porque isso é um milagre. E só Deus pode fazer isso. Mas Jesus, oportunamente, com muita oportunidade, a palavra é dele, não é? A palavra inspirada é dele, né? Ele é a palavra, ele é o Logos, a palavra. Ele fez uma revisão desse texto. Que coisa maravilhosa. Em Mateus 19, ele citou o texto como está no original hebraico. Em forma de pergunta, ele citou em forma de pergunta aos líderes judeus. Como ele começa, nunca lestes? Né? Aquela expressão tão linda que ele usa em outras ocasiões. Por isso, olha como Jesus fala: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á, ele cita como está, unir-se-á a sua mulher, ele cita como está na tradução, e serão os dois uma só carne. Mas depois ele analisa e faz uma conclusão. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, olha, esse portanto não está.
no texto lá. Mas ele faz parte da conclusão de Jesus. A análise foi: assim já não são dois, mas uma só carne. Ele fala do milagre que Deus opera em qualquer casamento. Mas vem o portanto, que é a conclusão dele, não é? Portanto, é uma conclusiva, uma conjunção conclusiva. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quem ajuntou? Deus. Quem uniu? Deus. Jesus interpretou e concluiu o ensino de Moisés. Portanto, isto é, minha conclusão, disse Jesus, de tudo isso é: Deus ajuntou o homem à mulher dele. A conclusão de Jesus é: quem ajunta um homem a uma mulher é Deus. Somente Deus. Que maravilha. 5. Quem está falando no versículo 24? Esse versículo. É o homem ou o próprio Deus? Então vamos citar o versículo indicado pelo ouvinte. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, iniciar a sua mulher, e serão uma só carne. Quem está falando é Deus. Veja o versículo 18. Porque ali tem início a narrativa dessa parte com Moisés. Disse mais o Senhor Deus. A partir daí é que ele vai dizendo o que Deus disse no versículo 24. O que Deus disse foi: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, iniciar a sua mulher, e serão uma só carne. Deus já estava falando. Por isso que ele disse disse mais, porque ele já estava falando. O mais é porque Deus já estava falando. No versículo 16. Então, ele continua falando até o final do capítulo. Quem fala no versículo 24 não é o homem, é o próprio Deus. Aliás, de 18 a 25, quem fala é somente Deus. A não ser a expressão: esta é agora. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que ali é o homem recitando uma poesia, porque é uma poesia esse versículo. A última pergunta, eu acho que é a última. Pastor, o que falar de uma relação sexual em que um dos parceiros se estimula pensando em um relacionamento antigo, não com o próprio cônjuge? O que falar dessa relação? Há relatos, sim, de homens e também de mulheres que já confessaram isso. Entre ímpios, pode ser ofensivo ao outro, mas não creio que entre ímpios seria julgado pecado. E há casos, eu já li sobre isso, em que parceiros concordam e mencionam o nome, até mencionam o nome da antiga namorada, do antigo namorado, do antigo noivo, da antiga noiva. Isso com o assentimento do outro. Então, entre crentes, mesmo que haja concordância entre eles, esse tipo de relacionamento é pecaminoso. Não entende? Eu li na internet de uma mulher que ouviu o marido chamar o nome de uma antiga namorada e se aborreceu. Pararam a relação sexual ali na hora. Depois, o marido disse a ela que sempre fazia isso, porque ele pensava na antiga namorada, ou antiga noiva, com muita frequência. Mas ele resolveu falar em alta voz naquele dia, porque queria que a esposa dele soubesse. E ele ficou surpreendido
porque ela perguntou a ele, em vez de ela continuar aborrecida e reclamando e etc e tal, ele disse que ela perguntou a ele, e se eu chamar o nome do meu ex-namorado? Aí ele perguntou, você pensa nele? Ela disse, sempre. Então ele disse para ela, pode chamar quando você quiser. Então, esse é o tipo do adultério de que Jesus falou no pensamento, no olhar. Jesus disse, já cometeu o pecado. Não é somente o ato físico, é a atitude de pensar, de desejar, que Jesus condenou. E Jesus falou sobre que isso vem do coração, porque é do coração que vem o adultério. E a Bíblia diz, guarda o coração. Cuidado com o coração. Então pode ser que a sua história amorosa, meu amigo, minha amiga, antiga, anterior ao casamento, seja mais importante, ou tenha sido mais importante. Tenha até sido o seu ideal no coração para o seu futuro. Pode ser que você tenha pensado isso, ou pense isso. E pense isso com saudade, não como uma coisa do passado que de fato aconteceu, mas você não casou com ela. Você não casou com ele. E agora você está casado com uma terceira, com uma outra pessoa. Então, para nós crentes, por mais linda e até desejável que tenha sido essa história, isso é continuar insistindo no adultério, de pensar, de desejar. Aquele caso que não deu em nada, mas que foi para você, meu irmão, minha irmã, mais agradável do que o que você está vivendo agora, ou até o seu ideal do futuro. Mas você está casado com outra pessoa. Isso aqui pode incluir até gente assim, inatingíveis, como um ator, uma atriz do cinema. Eu, em um encontro de casais, na hora das perguntas e respostas, veio um bilhete. Sempre que o assunto é mais grave, ele vem em forma de bilhete em encontros de casais. E aparece na mesa durante o intervalo, alguém coloca lá. Era uma esposa. Ela disse ser, olha a palavra que ela usou, fascinada por Leonardo DiCaprio. Aquele ator famoso do filme Titanic. E ela disse que pensava nele, não me lembro se ela falou se pensava ou pensou em algum tempo nele, nas relações com o marido dela. Isso é adultério. Do tipo que Jesus falou no pensamento. Como resultado de olhar, de ver aquela figura, um rapaz de uma beleza especial, fora do comum, e desejar aquele rapaz. Ou alguém também desejar a moça que contracena com ele, que é outra beleza, né? Não me lembro o nome dela agora. Então isso é adultério. E se o irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo, já cometeram esse pecado, há alguns passos. O primeiro é arrepender-se dele. O segundo é confessar a Deus. O terceiro é pedir perdão a Deus. O quarto é aceitar o perdão de Deus. E o quinto é deixar o pecado. Eu não sei
como seria para você, depois de confessar ao Senhor, confessar ao seu cônjuge. Eu não sei o que você faria, mas eu lhe aconselho o seguinte: se você deseja isso, procure a orientação de alguém que saiba mais do que eu sobre este assunto e diga, e relate isso, um profissional, e diga: já confessei ao Senhor, já pedi perdão, já aceitei o perdão de Deus, já deixei esse pecado. Como faço para eu falar isso com o meu cônjuge? Eu preciso falar isso com o meu cônjuge? É imposto, é necessário falar isso ao meu cônjuge? Então eu não sei o que dizer a você. E por isso eu lhe digo, peça ajuda de alguém que possa lhe ajudar. Meu irmão, eu acho que essa foi a última questão, e eu lhe devolvo a palavra agora. Isso. Essa foi a última. A gente vai então já trazer as perguntas do programa de hoje. Pastor, você quer falar mais alguma coisa antes? Tem aquela horinha assim dos comerciais, não é? Pode ser agora? Pode. A gente aproveita para fazer nesse intervalozinho. Descansa a pessoa de tanto ouvir, aí ela vai saber fofoca de algumas coisas interessantes. Bom, se o senhor quer fazer aí essa parte comercial, você quer que eu rodo o break aqui? Como é que você quer que eu faça? Eu posso falar, se você me permitir. Então fica à vontade, que aí depois a gente vem com as perguntas do tema de hoje. Tá certo. Vamos lá. Veja bem, eu tenho uma lista de oração aqui. Para cada semana eu vou selecionando alguns que eu peço orações, outros eu peço sempre, repito quase toda semana. Um é o irmão Valdemir Barreiros. Ele está enfermo e eu gostaria que os irmãos, ele é membro de uma igreja presbiteriana aqui em Salvador, e então o irmão Valdemir Barreiros é uma pessoa muito querida minha, e esta semana eu visitei a esposa dele, que estava fazendo aniversário, e então eu soube que ele estava enfermo e comecei a incluir ele na minha lista, e gostaria de pedir aos irmão Valdemir Barreiros. Outro que eu peço continuamente é o pastor Edgar Barreto Antunes, pastor da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, meu amigo, querido, pessoal. O nome dele está sempre nas minhas orações, e eu peço orações do povo de Deus. Uma outra é o pastor Edson, professor do Seminário Teológico Batista do Nordeste, motivo das orações dos meus alunos, todas as terças-feiras na aula, motivo das minhas orações e de muitos irmãos da Convenção Batista Baiana, mas eu passo o nome dele para todos os irmãos. Esse pastor Edson Gama, professor, notável professor do Seminário Teológico Batista do Nordeste. Outro é o meu cunhado Nilson, já agradecendo a Deus. Ele teve alta essa semana, muitos oraram por ele. Nilson Passos é diácono de uma igreja batista independente, e ele teve alta essa semana. Ele já está em casa, louvado seja Deus. O pastor, um jovem da igreja, eu acabei esquecendo o nome dele, mas ele é filho da irmã Socorro. E eu, esta semana, no domingo passado, falei com ele, e ele me disse que está melhorando, mas ele carece das nossas orações. São pessoas assim que eu listei para esta semana, mas também eu agradeço, né, a pessoas como o casal Naildo e Célio, que são de Célia, doutora Célia, doutor Naildo, são pessoas que oram pelo meu ministério, amam o meu ministério e ajudam o meu ministério com suas orações, e eu quero agradecer a esse casal muito querido, todo esse amor que eles têm pelo ministério pastor Pedro Moura, e para mim, e por mim também, e por minha esposa, que eles amam
com o coração. Somos agradecidos por isso. Agora, eu ouvi sobre uma jovem esposa, agora viúva, porque perdeu o marido. Eu não tenho autorização para citar o nome dela, não tenho autorização da família para citar o nome dela, mas é uma pessoa muito querida, muito próxima de mim, a irmã, a sobrinha de um pastor muito querido meu. Ela perdeu o marido e agora ela está vendo o marido dentro de casa. O marido está aparecendo dentro de casa. A gente sabe que isso é do maligno e por isso, eu não vou dizer o nome dela, não tenho autorização, mas Deus sabe quem é. Essa irmã daqui de Salvador. Ela não é nossa irmã em Cristo, pelo menos até onde eu sei. Ela ainda não ingressou numa igreja como membro, mas ela carece das nossas orações e Deus sabe quem é ela, portanto, ore por essa irmã. Agora, eu soube de uma notícia que eu vou pedir orações aqui, de uma irmã nossa que foi cantar em uma igreja na cidade de Dias d'Ávila, aqui perto de Salvador, a 1 hora de Salvador. Ela foi cantar nessa igreja no dia 24 e até hoje não voltou para casa. Ela está desaparecida. O nome dela é Sara Mariana. Eu estou avisando isso já depois de ter procurado confirmação com pessoas que podem confirmar isso e, portanto, eu peço a ajuda dos irmãos em suas orações sobre a irmã Sara Mariana. Uma notícia que veio para mim de um irmão em Cristo, lá de Ribeira do Pombal, irmão Antônio, e depois eu pedi a ele que confirmasse. Ele mandou matéria sobre isso da imprensa e confirmou para mim. Então, irmã Sara Mariana, por favor, orem por essa nossa irmã que está desaparecida. E finalmente, meus parabéns para o Luiz Souza, né? Esse guardião da Rede 316, por mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu no dia de hoje. Irmão Nayan, a palavra é sua. Sim, vamos lá. Para nós passarmos para a continuação. Muito bem, 11 horas e 22 minutos aqui na nossa Rede 316, 11h22. Antes de fazer as perguntas aqui do nosso tema de hoje para o pastor Pedro Moura, só registrar aqui a participação dos nossos ouvintes. Abraçar aqui a Nilceia, que está acompanhando a gente, Igreja Batista de Campanha, Minas Gerais, tá lá acompanhando a gente, tá querendo acertar aí a idade do Luiz, pediu uma dica. Rapaz, esse negócio de dica aí. O pastor Pedro Moura falou que tá na casa dos 30, né? Pode ser uma dica já, tá vendo, Nilceia? Já pode ser uma dica. A Luziete Gomes, lá de Paulista, Pernambuco, tá ligada com a gente também. Bom dia, Nayan, estou aqui acompanhando o pastor Pedro Moura. Obrigado, irmã Luziete, um beijo no seu coração. O Roger Zengo, bom dia, pastor Nayan. Sexta Retrô, deixa rolar. O Roger mandou essa aqui antes da gente entrar no ar com o pastor Pedro Moura, que eu tô com umas 3 músicas antigas no programa hoje aqui, já tá chamando de Sexta Retrô. Um abraço, Roger, tá em Curitiba acompanhando a nossa programação. Bom dia, graça e paz, né? Programação linda. A Nélia Maria, né? Falou que o Luiz tem 39, tá aqui arriscando a idade do Luiz, olha aí. Tem a Creuza Rangel também, que é da Igreja Batista Central de Anchieta, Espírito Santo. Deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Estou aqui antenada, atenta e ouvindo esse bate-papo de Vasco e Flamengo, misericórdia. Ainda bem que tem o Bahia no meio. Tá vendo? Foi bom a gente colocar o Bahia na conversa, né, pastorzão? Tem aqui. Bicampeão brasileiro. Tá vendo aí? Bicampeão brasileiro, diga-se de passagem. Nilvana Alves, da Igreja Batista Missionária de Brumado, Bahia.
Tá dizendo que o Luiz tem 45 anos. Eita. Não. Pegou pesado aí agora, Giovana. Pegou pesado com o Luiz, hein? Quase meio século. Pois é. Bom dia, irmãos. Estou acompanhando a vigília de oração desde as 7 da manhã. Tá uma bênção. Temos intercedido especialmente pelas crianças. Que bom. Irmã Maria Luzia tá aqui falando também sobre a vigília de oração. Fabrini Campos tá aqui acompanhando a gente também, da IBC em Itabira, lá em Minas Gerais. Obrigado, minha irmã Fabrini, Deus te abençoe. E ainda a Miriam, da PIB de Socorro, em São Paulo, tá acompanhando a gente também aqui, escutando o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. 11h25 na nossa 316. Vamos lá então para as perguntas do tema de hoje com o pastor Pedro Moura. Já foi então feito o resumo do tema da semana passada, do programa passado, e agora a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Eu já posso trazer todas as perguntas de vez, pastorzinho? O senhor vai respondendo aí devagarinho, né? Uma por uma? Pode ser, pode mandar todas, por favor. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Programa de hoje, com esse tema figuras de linguagem, tem as seguintes perguntas. Pastor, eu li um livro sobre tradução da Bíblia e o autor citou o caso de um versículo onde duas palavras diferentes foram traduzidas em versões distintas. É o versículo 7 do livro de Filemon. Veja, pastor, na primeira versão a expressão é coração dos santos, na segunda versão a expressão é entranhas dos santos. Segunda pergunta: quando entender literalmente um versículo ou uma palavra e quando entender como figura? Boa pergunta essa. Terceira pergunta: pastor, eu amo o livro de Jó, mas é um livro com muita figura de linguagem. O senhor não acha que tanta figura de linguagem dificulta o entendimento do leitor? Eu penso que até mesmo o senhor, tem dificuldade com tanta figura. Pergunta 4. Muito bom. Pastor, quando traduzir e quando transliterar? Eu ouvi o senhor explicar a diferença entre tradução e transliteração em uma igreja. Minha pergunta é para conhecer um pouco mais essa importante explicação. Por que transliterar e por que não transliterar? Pastor, essa é a número 5. Pastor, eu e meu marido enviamos um pedido e desejamos muito ouvir a sua resposta. No meu e-mail, pedimos ao senhor que selecionasse e explicasse algumas dessas figuras. Então, tá aí, agora é contigo, respondendo aí essas perguntas do programa de hoje, pastor Pedro Moura, com o tema figuras de linguagem. Ok, né? A pessoa diz que leu um livro sobre tradução e pela pergunta eu tenho mais ou menos ideia de qual é o livro, em que o autor cita o caso de um versículo em que duas diferentes palavras foram traduzidas diferentemente em versões distintas. Eu estou tentando dar uma revisada aqui na pergunta. Trata-se do versículo 7 do livro da carta de Paulo a Filemon, em que em uma versão a expressão é coração dos santos e em uma segunda versão a expressão é entranhas dos santos. Então, respondendo, de fato, as duas perguntas diferem. Deixa eu baixar esse telefone aqui que está me atazanando aqui a ciência. Então, de fato, as duas versões diferem uma da outra nesse sentido. E as versões diferem-se entre si, né? São tradutores diferentes. E o tradutor pode ter uma gama de acepções
E ele usa a que mais lhe aprouver, a que mais lhe for conveniente. Então, no caso, são duas acepções em forma de expressão, mas tomando somente a palavra e tirando a expressão dos santos que está nas duas. Então, as acepções são coração e entranhas. Agora eu pergunto, são acepções, mas são sinônimos? Coração e entranhas são sinônimos? Não são. Então aí é ao talante do tradutor. Ele vai traduzir como ele pensa que deve traduzir. Coração é um músculo, né? Um órgão do corpo de todos os animais. Sem coração, nada feito. Embombeia o cérebro. Então, tá bem. Então, eu estava falando sobre as duas acepções, entranha, coração e entranhas. Não são sinônimos, não é? E o coração é um órgão, um músculo, não é? E não se faz nada sem o coração, não é? Mas entranhas é um conjunto de órgãos que se juntam no interior, né? Do ventre dos animais. Então não são palavras sinônimas. Então, qual foi a decisão do autor aqui? Que eu acho que essa é a dúvida do ouvinte, da ouvinte. A decisão do autor foi deixar a linguagem figurada. E por isso que ele traduziu literalmente. Ele pode fazer isso. É correto. Mas se ele quiser, ele pode interpretar. Então, a reação do tradutor é deixar a linguagem figurada ou interpretar ou explicar a linguagem figurada. Então, o conselho é: um pregador, por exemplo, precisa estudar sobre o assunto. Mas eu vou falar mais sobre isso na pergunta seguinte. Quando literalmente um versículo ou uma palavra, e quando entender como figura? Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte. Todas são interessantes, mas essa pergunta aqui livra você do risco de confundir figura com literalidade. Isso cria confusão e, com certeza, se você confunde figura com literalidade, a interpretação vai ser incerta. Confundiu, a interpretação vai ser confusa. E, às vezes, até perigosa. Então, muito versículo que traz a figuras tem sido interpretado como literal. Isso vai torcer ou distorcer o ensino inspirado. Torce a palavra, porque não viu que aquilo era uma figura de linguagem. Então, o primeiro passo é: o pregador precisa estudar um capítulo da hermenêutica chamado Linguagem Especial da Bíblia. Comprar um livro sobre figuras de linguagem, mesmo que seja um livro secular. Mas você pode comprar também um livro sobre figuras de linguagem bíblica. Aconselho muito os pregadores fazerem isso. Então, vou dar um exemplo. O que significa essa expressão? A coisa tá quente lá em casa. Tá quente por quê? Porque o ar-condicionado quebrou? Porque alguém aqueceu
o forno e esqueceu de desligar? Porque a temperatura está acima dos 35? Eu não sei o que aconteceu, mas pode ser que a coisa está quente lá em casa, pode ser que esteja havendo um problema de relacionamento. Pais e filhos, casal, parentes que gostam muito de visitar e acabam limitando a intimidade e a privacidade do casal. Então pode haver diversos tipos, eu posso interpretar de diversas maneiras, mas quem falou a coisa tá quente lá em casa é que vai explicar melhor o que é tá quente, porque ela sabe o que é figura de linguagem que ela. Então é preciso sair da figura, explicar a figura, estudar a figura para entender, ensinar ao. Então uma interpretação da sentença foi literal: quente é quente, tá quente, não o fogão. Tá me ouvindo, Nayan? Alô? Estou te vendo sim, pastor. Tranquilo. É porque deu um sinal estranho aqui, e eu tô, agora voltou. Ok. Então, quente é quente. Não desligou o fogão ou o ar-condicionado está quebrado. Então, a outra é a figura. Quem sabe um relacionamento que está esquentando. Não é no sentido bom da palavra, mas que está dificultando a casa. Então, quando eu era criança, era uma coisa que acontecia em nossa casa. Nossa mãe gostava de livros, mas ela não lia. Ela gostava de ouvir ler para ela. Então, ela ficava deitada na cama, a gente ficava sentado ao redor, no chão, ao redor da cama. E uma das nossas irmãs, eu tenho 5 irmãs, e elas vieram antes de nós. Somos 5, temos 5 irmãs e 8 irmãos, me incluindo. O Senhor levou um deles, portanto agora somos 7. E uma dessas irmãs lia em voz alta para todos. Então foi uma história para criança que minha mãe pediu para ler para a gente, de um gato que caçou um coelho. E o gato usou essa expressão: coelhos com batatas são meu prato preferido. Então, qual é a palavra aqui que é figura? Prato. E coelho com batata não é figura, mas prato é. Porque prato pode ser entendido como a vasilha que nós usamos para comer, e prato pode ser entendido como alimento. Eu acho que o gato disse coelho com batatas é a minha comida. Prato aqui é o alimento, não aquele objeto. Eu sou meu prato preferido. Então, cuidado com a figura. Não interpreta a figura, estuda a figura, ensina sobre figura, lendo livros sobre o assunto. Pastor, eu amo. Aqui é uma pergunta que eu vou aproveitar para citar várias figuras de linguagem. Pastor, eu amo o livro de Jó, mas é um livro com muita figura de linguagem. O senhor não acha que tanta figura de linguagem dificulta o entendimento do leitor? Eu penso que até mesmo o senhor, me desculpe, tem dificuldade com tanta figura. Eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem. Você não precisa pedir desculpa, não. Você está certa.
ou você está certo. Não sei se foi homem ou se foi mulher que perguntou aqui. Então, é por isso que precisa ter cuidado, é por isso que precisa estudar sobre figuras de linguagem. O ideal, repetindo e repetindo e repetindo, é estudar o assunto. Quem prega, quem ensina literatura, precisa estudar hermenêutica. A hermenêutica bíblica é hermenêutica secular. Na pior das hipóteses, se não quer estudar, procura no Google. Por exemplo, se você encontrar a palavra elipse e não souber o que é, procure em um livro de hermenêutica ou vá no Google. A elipse é uma figura de linguagem que omite um termo da sentença, mas a sentença continua inteligível. Então, por exemplo, meu gato não está em casa. Sumiu. Isso é elipse. Por quê? Omitiu um termo, mas deixou a sentença inteligível. Faltou o pronome ele, né? Meu gato não está em casa. Ponto. Ele sumiu. Faltou o pronome, que se refere ao gato. Então, a elipse suprimiu o pronome, mas a sentença não ficou ininteligível. Pelo contrário, ficou inteligível. Repetindo, para passar para outra questão. É preciso estudar a linguagem especial da Bíblia. A Bíblia é um livro de uma literatura incomum. Não há literatura no nível da literatura da Bíblia que não tenha figuras de linguagem. Pastor, quando traduzir e quando transliterar ou transliterar? Eu ouvi o senhor explicar a diferença entre tradução e transliteração. Ela estava em uma igreja. Minha pergunta é para conhecer ele ou ela. É para conhecer um pouco mais dessa importante explicação. Por que transliterar e por que não transliterar? Por que traduzir e por que não traduzir? A diferença entre tradução e transliteração é que a tradução busca a palavra correspondente. Então, em hebraico, lehem é pão. Isso é tradução. Lehem, L-E-H-E-M, não é tradução, é transliteração. Na tradução, foi procurada a palavra correspondente. Lehem, pão. Na transliteração, foi procurado o som correspondente. Lehem, em hebraico, lamed, ret e mem sofit. O que ele fez? Lamed, L, com a vogal E. Ret, H, com a vogal E. E mem, M. Então, lehem é L-E-H-E-M. Isso é transliteração. Por exemplo, temos uma palavra que aparece 3 vezes no capítulo 6 de Mateus, onde Jesus apresenta 3 virtudes cristãs: boas obras, oração e jejum. Ele disse que eu posso praticar boas obras como hipócrita. Eu posso orar como hipócrita
e eu posso jejuar como hipócrita. Acontece que a palavra hipócrita não pertence ao léxico português. Ela é uma palavra da língua grega e ela não foi traduzida. Ela foi transliterada. Então, o tradutor João Ferreira de Almeida não quis traduzir a palavra hipócrita. Ele transliterou. Então, ele não quis a palavra correspondente. Ele quis o som correspondente. Mas se João Ferreira de Almeida houvesse traduzido, a palavra hipócrita significa ator, atriz. Então Jesus disse, quando você praticar boas obras, não seja um ator, não suba num palco. Ator gosta de palco. Autor gosta de ribalta. Porque ali no palco, ali na ribalta, ele recebe os aplausos. Jesus disse, ele já recebeu a sua recompensa. Mas se você quer a recompensa de Deus, não seja ator, seja você mesmo. Quando você jejuar, quando você orar, quando você praticar boas obras, entre no seu quarto, feche a sua porta, passe a vergonha de dizer a Deus quem é você. Eu tenho vergonha do Senhor quando eu tenho que dizer quem é Pedro Moura. Então, cuidado. Tradução é uma coisa, transliteração é outra coisa. João Ferreira de Almeida não quis traduzir Shabat em hebraico. Ele preferiu transliterar por sábado. Então, eu preferia, por exemplo, ele também não quis traduzir baptizo. Ele transliterou por batismo, por batizar, que é o verbo. O substantivo baptisma, ele transliterou por batismo e não traduziu. Se ele houvesse traduzido, baptizo seria mergulhar. Se ele houvesse traduzido Shabat, seria descanso. Mas ele preferiu transliterar. Então, traduzir batizou por batizar permitiria ao pastor dizer: no próximo domingo tragam visitantes, parentes, porque nós vamos mergulhar novos irmãos, e não batizar. Batizar é uma palavra grega e mergulhar é a correspondente palavra para batismo, baptizo, que é o verbo mergulhar. Então, às vezes, a transliteração cria problemas. Por exemplo, se ele traduzisse por mergulhar, dificilmente alguém perguntaria: batismo é por imersão ou por aspersão? Por quê? Porque não tinha a palavra batismo, só tinha a palavra mergulho. E não se mergulha por aspersão, não é verdade? Ninguém ia perguntar isso. Pastor Pedro, batismo é por imersão ou por aspersão? Batismo é mergulho. A resposta é unicamente essa. Portanto, nesse sentido, não concordo com transliteração. Prefiro tradução. Agora, nome de gente é melhor transliterar do que traduzir. Eu sei que Raquel, Rahel, significa ovelha. E se eu traduzir, o nome dela é Raquel. A Ayala, ou Ayal, é corça. Mas tem menina com nome Ayala. E para que traduzir? Chamar a menina de corça. Translitera. O nome dela é Ayala mesmo. Jacó, Akev. Sabe o que significa Akev? Calcanhar. Por que eu vou chamar Jacó de calcanhar? O nome dele é Jacó. Eu translitero, né? Orev. Monte Oreb. Traduzo. Har Sinai. Monte Sinai.
Então, essas palavras devem ser transliteradas, mas batismo precisa ser traduzido. Raquel transliterada, Ayala transliterada, Jacó transliterado, Monte Horebe transliterado, Sinai transliterado. Agora, batismo, sábado, traduzido. Batismo por mergulho, sábado por descanso. Pastor, eu e meu marido enviamos um pedido e desejamos muito ouvir a sua resposta. No meu e-mail pedimos ao Senhor que selecionasse e explicasse algumas dessas figuras. Olha, eu vou citar figuras de linguagem no livro de Jó, porque a proposta hoje foi o livro de Jó. Não vou citar muitas por causa do tempo, mas o volume 2 do livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia vai ter uma lista de figuras de linguagem. O livro de Jó é riquíssimo em figuras de linguagem. O nível da literatura do livro de Jó, cantado e decantado como literatura de altíssimo nível, não pode prescindir de figuras de linguagem. Por exemplo, há uma figura de linguagem que Jó usa: flechas de Deus. Sabe o que é que ele está falando? Sobre culpa. Ele tem culpa, por isso ele está sendo flechado. 2 flechas cravaram-se em mim. Culpa. Hipérbole. Ele disse que, no capítulo 9, numa conversa com Deus, um homem não pode responder uma vez em 1000. Ora, pelo menos sim ou não o homem pode dizer. O nome disso é hipérbole. Exagero retórico. A hipérbole não é a mesma coisa que a mentira, porque a mentira tem o propósito de enganar. A hipérbole tem o propósito de aumentar. Então, a nuvem que atinge a fidelidade que atinge as mais elevadas nuvens. Isso é hipérbole. Éramos como gafanhotos à vista dos moradores de Jericó. Hipérbole. Os muros de Jericó alcançavam as nuvens. Hipérbole. Tem o propósito de exagerar para mostrar a dificuldade, não de enganar. A mentira quer enganar. Hipérbole. Não posso responder uma vez em 1000. Morte, por exemplo. Olha como no capítulo 18 ele fala sobre a morte. Tudo figura. Olha o que é a morte para Jó. Luz que se apaga. Luz que escurece a tenda. Armadilha que pega pelo calcanhar. Corda escondida na terra. Você passa e a corda prende. Levar ao rei dos terrores. A morte, rei dos terrores. Raízes que secam por baixo e ramos que são cortados por cima. Memória que perece. Não ter nome na praça. Lançar uma pessoa da luz para as trevas. Isso é figura de linguagem sobre a morte. Mavet. A palavra morte em hebraico é Mavet. Deus responde a Jó e fala em diversas figuras. Capítulo 38. Olha as figuras que Deus usa. Fundamentos da terra. Alguém fundou, né, com cimento, com colunas, com sapatas. Medidas fixadas da terra. Linha para medir os fundamentos da terra. Uma linha para medir. Pedra de esquina da terra assentada.
assentou a pedra de esquina da terra, onde é uma figura de linguagem. Estrelas cantando, filhos de Deus rejubilando, madre do mar, onde é que está a mãe do mar, vestido e faixas do céu, nuvens e escuridão, portas e limites do mar, ondas orgulhosas do mar, portas da morte, caminho da luz, lugar das trevas, tesouros da neve, onde é que Deus esconde, canais do aguaceiro, caminho do relâmpago, ventre do gelo. Figura. Tudo figura de linguagem no livro de Jó. Todas essas figuras precisam ser estudadas pelo pregador que vai pregar sobre o livro de Jó, a fim de que haja proveito no ensino e edificação para o corpo de Cristo. O princípio básico é figura de linguagem ou não figura de linguagem, literalidade ou figurativo, toda a escritura é divinamente inspirada. Meu irmão, eu passo a palavra para você, terminando aqui agora às 11h59. Ok, pastor Pedro Moura, finalizando então aqui o nosso papo, perguntas respondidas, né? Nesse nosso tema de hoje, figuras de linguagem. Eu tava dando uma olhada aqui se tinha alguma pergunta de ouvinte, mas os ouvintes não mandaram nenhuma pergunta por enquanto. Só tem aqui o registro da participação da Miriam, da Cremilda também, colocou aqui, ó, bom dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus para todos, forte abraço. Temos, deixa eu ver aqui, tem um áudio da irmã Maria, lá de Itaguaí. Vamos ouvir o áudio dela aqui, pastor, rapidinho. Fala, irmã Maria. Pastor Pedro Moura, bom dia. Sou grato a Deus pela tua vida, pastor Pedro Moura. Tu tem nos trazido assim muitos ensinamentos bons, tem contribuído ao nosso crescimento cada dia, nesses momentos que você passa conosco. Eu estou sozinha aqui, Deus e eu, mas eu achei tanta graça, pastor Pedro Moura, desse pastor que foi lá visitar o casal na lua de mel. Que correria, velho, o casal, né? Pastor foi lá, né? Visitar, sentiu saudade das ovelhas dele, né? Muito engraçado, né? Tá aí o registro da participação da irmã Maria lá de Itaguaí. Meio-dia. Onde é que fica Itaguaí? É Minas? Itaguaí é Rio de Janeiro, pastor. Ah, mesmo. Itaguaí, mesmo. Minha irmãzinha, muito obrigado. O pastor tava com saudade das ovelhinhas na lua de mel, mas eu pergunto, será que as ovelhas estavam com saudade dele? Pastorzão deixou pra visitar na hora errada, né? Bem errado. Poxa vida. 12:02. Pastor Pedro Moura, você quer finalizar? Tem uma palavra final aí? Quer encerrar? Como é que você prefere fazer aí? Vou fazer esse fechamento rapidamente. Primeiro, as versões diferem entre si. O tradutor tem uma gama de acepções que ele pode usar diferentemente daquelas que o outro tradutor usou. 2, não confundir literal com figurado, porque isso vai abastardar, vai alterar o ensino e às vezes para pior. Sempre vai ser para pior, porque é uma confusão que foi feita e a conclusão vai ser incerta. O livro de Jó é de altíssima literatura. Não há literatura nesse nível sem linguagem figurada. Então, quando Deus fala no final do livro de Jó,
ele usa uma grande quantidade dessa linguagem, como eu ilustrei aqui agora. Quarto, traduzir sempre. Transliterar nomes de países, nomes de pessoas, nomes de lugares. Transliteração. Tradução usa a palavra correspondente. Transliteração usa o som correspondente. E como eu terminei a explanação de hoje, eu repito: toda escritura é divinamente inspirada, seja literal, seja figurada. Ela é divinamente inspirada. Que Deus abençoe você, Nayan. Amém. Que Deus abençoe o Elber. Que Deus abençoe o Luiz no seu aniversário. Que Deus abençoe toda a equipe da Rede 316, a nossa junta de missões nacionais, a nossa junta de missões mundiais, os seus líderes. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes no Brasil e fora do Brasil. Eu não sei se você tem aí já o assunto da semana que vem, mas se tiver, talvez fosse bom avisar, porque as pessoas aproveitam é do interesse delas e aproveitam para mandar perguntas durante a semana. Um abraço, o Senhor te abençoe. Um abraço, pastor Pedro, Deus te abençoe, obrigado mais uma vez, te espero na próxima. Meu irmãozinho, o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.